Mas eu sou a Maria Valente, sou nutricionista e gosto muito dessa parte da nutrição, me encanta, até porque a nutrição é a base da nossa saúde, a base da nossa qualidade de vida, e é isso que nós precisamos todos os dias. A gente está passando por esse momento delicado, muitas pessoas em casa, quantas pessoas aumentando aí o nível de estresse, depressão. E eu imagino que vocês já devem ter passado, algumas pessoas às vezes na sua casa, às vezes amigos, e é importante que a gente tenha assim, o básico de informações, de conhecimento, para a gente estar sabendo lidar com toda essa situação. Já viu aquela situação que às vezes você se encontra assim, meu Deus, o que que eu falo? Se eu falar isso, vai ajudar, vai atrapalhar? Então, é muito importante alguns conhecimentos básicos para a gente estar lidando com essa situação que tanto cresce. E a gente não quer que seja assim, a gente gostaria que fosse diminuindo casos assim. Mas é exatamente para isso que a gente está aqui para orientar quantos colegas da área da saúde podem contribuir aí, os psicólogos, psiquiatras, psicólogos e assim por diante. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, porque se cuida de um corpo por completo. É o que a gente fala do holismo, é tratar, cuidar de tudo de uma forma multidisciplinar, ok? Então, a nutrição, a psicologia, a psiquiatria, tudo são importantes, mas é vital que esse corpo esteja bem nutrido, ok? Então, tempestades não duram para sempre. A gente está passando por esse momento delicado, muitas pessoas em casa, quantas pessoas aumentando aí o nível de estresse, depressão, mas saibam, vai passar. E viver é a melhor opção, ok? Às vezes a pessoa acha, estou cansado, estou isso, eu tenho que acabar com isso, mas vamos acabar com o problema e não com a vida. Vamos lá a essa tão conhecida depressão, tão temerosa, né? Quantas pessoas, às vezes, passando por isso sem saber o que fazer. E saiba, geralmente a pessoa chega no momento que ela já não sabe mais o que fazer, e é o momento que a família, os amigos não podem virar as costas, ok? Então, como você identificar os fatores que você pode olhar, meu Deus, será o que está acontecendo comigo? Às vezes a pessoa chora sem ver do que, sem saber por quê, e alguém chega e pergunta por que você está chorando, e ele vira para você e fala, não sei. E você fala, como assim? Gente, é exatamente assim. Às vezes nem ela sabe por que está chorando. Então, perdeu o interesse por atividades que antes ela tinha prazer em fazer, sentimento de tristeza, sabe? Perceber a maior dificuldade para se concentrar, para aprender, cansaço frequente, às vezes apetite exagerado, ou às vezes perde o apetite. Gente, nosso corpo, lembra quando a gente sempre fala, cada corpo reage de uma forma, cada organismo é um organismo diferente? Então, gente, importante. Gente, só um aviso. Nossa sala já está atingindo a capacidade máxima, que são 100 pessoas. Então, se você tiver alguém que não está conseguindo entrar na sala, direcione para o YouTube, ok? Mas vamos continuar aqui. Às vezes a pessoa perdeu o apetite, ou às vezes tem um apetite exagerado, chora frequentemente, sem saber do que. Pessoas, às vezes, com comentários, estou cansado, a melhor opção era acabar com a minha vida. Geralmente, quem está próximo ouve esses comentários. Aproxime dessa pessoa, tente ajudar, dê a mão, porque é isso que essa pessoa está precisando nesse momento. Então, é exatamente isso. Não estou cansado, não aguento mais, queria morrer. Gente, não brinque com isso, porque é muito sério. E não é só emocional. A carência de uma vitamina E, de um complexo B, de um selênio, de um zinco, nossa, são vitais para ajudar com que a gente oxigene, para que a gente leve nutrientes e que a gente termine tendo esse melhor funcionamento, ok? Então, dê as mãos. Não deixe essa pessoa sozinha. Ela tem que se sentir que tem alguém do seu lado, ok? Então, vamos começar a cuidar. Depressão é um problema de saúde mental comum na maioria das pessoas. A Organização Mundial de Saúde diz a depressão, gente, hoje, só para vocês terem ideia, no mundo, aproximadamente mais de 320 milhões de pessoas estão deprimidas. O maior índice de afastamento eram por problemas de coluna. Para 2020, a estatística já dizia, vai ser os problemas de depressão. E não é isso que a gente quer cuidar. E nós temos essa missão em nossas mãos. Então, você, distribuidor, que tem produtos maravilhosos nas mãos, cuide e ajudem outras pessoas a sair desse quadro, a sair dessa situação, ok? Olha, só para vocês terem ideia, entre 2005 e 2015, esse número cresceu 18%. Gente, isso é uma porcentagem muito alta falando de saúde.
ok? Então, é muito importante que a gente cuide. A prevalência no mundo, 4,4. Gente, isso é muito grande quando a gente fala em números de pessoas, ok? Então, precisamos cuidar. Aqui no Brasil, aproximadamente 5%, quase 6% da população com problemas de depressão. Quando a gente fala isso, transformando em número, aproximadamente aí 12 milhões de pessoas. É muito para um país de 220 milhões, ok? Então, é muito importante que a gente comece a cuidar de tudo isso. Quantas pessoas aí que cometeram suicídios e a gente não pode deixar essa situação acontecer, ok? Nós precisamos cuidar para diminuir essa situação. Há uma série de evidências que mostram aquelas complicações químicas, alterações químicas. Lembra do videozinho, aquele cortisol que vai lá em cima? Às vezes é aquele estresse que você não deu importância. Então, gente, cuide. Se é o esposo, tenta se entender bem com a esposa para não ter um nível de estresse elevado. A esposa tenta fazer essa harmonia, essa sintonia com o marido, com filhos, com pai, com mãe, com irmãos. Gente, a vida é tão curta, vamos aproveitar ao máximo. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que se fala, o passado já passou. O futuro é um mistério, vamos viver isso. Por isso que hoje tem o nome de presente. É um presente que Deus te deu e vamos aproveitar ao máximo, ok? Então vamos estimular o nosso corpo a produzir neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, dopamina. Por que a gente fala dos nossos produtos para ajudar na dependência química? Porque as drogas dopam de uma forma, claro, que não saudável. Quando a gente estimula o corpo a produzir, por exemplo, dopamina de uma forma saudável, você deixa aquela pessoa bem, e aonde ajuda com relação às dependências químicas. Quando a gente fala dependência química, não são só álcool, cigarros e drogas, tem gente que é dependente de medicamento. Então, não podemos. Uma vez uma pessoa me ligou e falou, doutora, mas tomar esse produto que a gente fica dependente, tem que ficar tomando ele sempre. Eu falei, você é dependente de vitaminas e minerais, nutrientes desde o ventre da sua mãe. Senão você não estava aí. Então, vitaminas e minerais fazem parte da nossa fisiologia, ao contrário de medicamento que você toma quando está doente. Lembrando, se você usa vitaminas e minerais adequadamente, tem um corpo bem nutrido, todos aqueles fatores que eu falei no início, dificilmente você chega nos medicamentos. Dificilmente você vai chegar nas disfunções, nas patologias. Então, é isso que a gente precisa. Então, esses neurotransmissores vão estimular os nossos impulsos, nossas células vão trabalhar bem, tá? Os processos vão ocorrer e todas as nossas células são envolvidas com essa conexão. Você viu ali os neurônios trabalhando, a conexão, aí vem o cortisol e quebra toda essa sequência. Então, gente, o estresse não faz bem para ninguém. É claro que você fala, mas como que a gente não fica estressado nesse mundo? Ficamos, mas nós podemos diminuir esse efeito devastador que o estresse pode provocar à nossa saúde, ok? E o que causa a depressão? Nossa, quantas situações, ao contrário do que muitos imaginam, normalmente pensam, fatores psicológicos e sociais muitas vezes são a consequência e não a causa. Então é importante atentar a isso. E outra, gente, às vezes você fala assim, nossa, eu preciso de um psicólogo. Ah, não, mas eu não estou maluca. Ah, e você precisa marcar um psiquiatra. Ah, não, mas eu não estou doida. Gente, às vezes você está ali, é um psicólogo que vai te ouvir. E às vezes é algo que você não comenta com ninguém em casa. Mas sempre é importante guardar o que é bom para você. O que é ruim, joga para fora. A gente guarda o que é bom, ok? Então, a prevalência, números, enfim, depressão é estimada em 19%, que significa aproximadamente a cada 5 pessoas, uma com problema de depressão. E a gente precisa mudar esse quadro. E lembre-se, depressão não é frescura, como muitos falam. Quantas vezes você ouve na rua, às vezes é numa fila de do caixa do supermercado, isso é falta do que fazer. Vai lavar uma pia de louça, vai lavar uma roupa, vai dar uma faxina. Gente, vai para a igreja. Quantas vezes se ouve? Vai para a igreja, vai arrumar o que fazer. Gente, tudo isso ajuda. A oração ajuda, a fé, a nutrição, o fator emocional, tudo isso ajuda. Mas só uma coisa, não fala que é frescura, porque você não tem noção do que aquela pessoa está passando. E agradeça a Deus por não ser você ali. E agradeça a Deus por você poder dar a mão, estender a mão e ajudar uma pessoa nessa condição, ok? Então, muitas vezes as pessoas comentam isso, e não é. Então, vamos atentar a isso, ok? Diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, você sabe o motivo. De repente, Fernando Sampaio não deu aquela joia esperada para Cristiane Macedo, e ela ficou triste. Mas amanhã já passou.
Depressão não, gente. Depressão, você tem uma tristeza profunda sem saber a origem daquilo. É um conjunto. São fatores psicossomáticos que vão somatizando ali e chega nessa situação, ok? Às vezes a pessoa fica triste, tem dores pelo corpo, às vezes aperta o peito, dá uma taquicardia, chora. Quantas situações podem acontecer? E quando a gente fala disso, o que vocês lembram aí de um estar bem, de uma Actua, de um Magnus para levar essa pessoa? Às vezes ela quer ficar isolada no quarto. Então, gente, tudo isso vai ajudar. E nós temos essas ferramentas nas mãos. Não esqueçam disso. Tá? Quando a pessoa é deprimida, ela sente pelo menos 1, 2 vezes aí na semana situações mais profundas, tristeza. Aí a hora que se ela está sozinha, se não tem ninguém próximo, pode caminhar para uma situação mais complicada. Então a gente precisa estar próximo, tá, gente? Então mau humor, irritabilidade, angústia, tudo isso são sintomas que a gente precisa começar a atentar, ok? Então, e o estado emocional, como eu falei no início, gente, acho que eu acredito que todos vocês passaram pelos fatores principais que eu falei no início. Dormir bem, digestão acontecendo bem, intestino funcionando bem, imunidade em alta, gente, o nosso corpo se defende de muitas complicações, ok? Então, pensamentos negativos. Quantas pessoas, vocês já viram, é gostoso ficar do lado de uma pessoa que só fala coisa ruim? E essas pessoas com pensamentos negativos são fortes candidatos à depressão. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, procure você também mudar, porque não é porque você hoje está bem que você não esteja vulnerável. Precisamos cuidar. Por isso que eu comento sempre, quem participa sempre das minhas palestras, eu sempre falo, saúde não é simplesmente ausência de doença. A saúde envolve o físico, emocional, social, espiritual e financeiro também. Quantas pessoas, por razões financeiras, por dificuldade, fechou um restaurante, fechou um comércio, fechou a empresa, caiu a receita, as contas não param? Quantas pessoas estão em depressão por conta de dinheiro? Então, gente, a saúde é um conjunto, é uma sintonia de todos esses fatores. E a gente pode administrar isso e ter uma melhor qualidade. E nós podemos muito, nós temos essa missão. Quanto empresário OmniLife, quanto ser humano, nós temos algo que podemos ajudar muita gente. Façam isso, tá? Eu falo, não sejam egoístas, não fiquem para você, levem a outras pessoas, ok? Quantas, às vezes, afeta, imagina um casamento, a mulher está deprimida, primeira coisa, gente, maridos, entendam, libido vai cair. Ela não vai se arrumar, aquele batom que passava vai começar a esquecer, aquele cabelo que arrumava, aquela unha que arrumava, gente, vai começar a cair. Então, são sinais também que você precisa tentar. Marido, imagina, o marido é o provedor da casa e a receita caiu, a grana caiu, e ele sabe a responsabilidade que ele tem ali, a esposa, os filhos e assim por diante. Imagina a cabeça desse homem. Então, gente, afeta. Então, às vezes, quantas vezes a gente chega... Gente, eu sou nutricionista, mas o paciente senta na frente da gente, ele chega, ele comenta. Ele fala quantas situações, e a gente, em determinados momentos, nós temos que contribuir. Nós temos que auxiliar, para que aquela pessoa tenha um direcionamento. Então, são várias as complicações. Você pode aumentar peso, pode perder peso, pode ter insônia. Às vezes a pessoa fica isolada, até por conta de medicamentos. Quantos deprimidos tomam medicamentos, tiram o rótulo, para a família não ver que aquele medicamento é para depressão, só para não demonstrar, e às vezes tenta enfrentar tudo sozinho. Então, muito cuidado, gente. E sempre atente em casa, principalmente nesse momento. Crianças estão fora da escola, estão muito na internet. Idosos estão muito em casa, muitas das vezes sozinhos. Às vezes o prazer daquele avô era ter a netinha, ter o netinho junto, e agora não está podendo. Imaginem isso. Então, atente à família, ok? Então, essas razões emocionais afetam o físico. É uma má digestão, é uma azia que pode acontecer. Imagina, você sentar à mesa para almoçar e receber uma notícia ruim. Gente, apetite, com certeza, vai embora. Ou você perde o apetite ou você tem compulsividade, porque são várias reações que podem aparecer. Então, depressão, pressão no peito, dores, enfim, taquicardia, bradicardia, a aceleração aumentou, caiu. Qualquer situação pode acontecer, a pressão subiu, caiu, glicose, é um diabético, enfim, gente, várias disfunções vão acontecer aí por conta disso. Agora, eu gostaria até que vocês tirassem uma foto disso. E tenha isso,
O que jamais você deve dizer a uma pessoa com depressão? Isso é importante, gente. Porque, às vezes, a gente fala algo que não deveria, não por querer, às vezes por falta de conhecimento. Então, quem tiver suas câmeras aí, podem tirar foto disso aí. Às vezes você fala, você está exagerando, não é bem assim. Imagina, a pessoa que está ali, ela não quer ouvir isso. Ah, todos temos problema, você acha que é só você? Você precisa reagir. Gente, se ela reagisse, ela já estaria reagindo. Então, nós precisamos dar a mão. Sei que você está passando, mas eu também já me senti assim. Às vezes, o fato de você se colocar no lugar dela, você acha que está ajudando. Mas nesse momento, imagina uma pessoa que está triste e você chega lá com mais uma carga triste. Então, se a pessoa está triste, tenta inverter a situação e tenta jogar para cima, ok? Porque às vezes é uma brincadeira, é uma piadinha, às vezes até que faz a pessoa sorrir, já muda, gente. Então, às vezes são coisas que a gente precisa tentar no dia a dia. Você precisa tomar controle da situação, ok? Imagina isso. O que a pessoa menos tem ali é controle naquele momento. Melhorar só depende de você, basta você querer. Gente, todos... Meu pai está assim. Viu, Bruna? Bruna, muito importante atentar. A tarde toda, dorme às 21 horas e não quer. Começa a conversar. Às vezes nós, por conta de uma correria, isso, esquece de dar atenção para um pai, para uma mãe. Gente, tudo que ele quer que você sente ali do ladinho dele, não senta do lado dele aqui no celular, não. Senta do lado dele, olhando para ele, conversando com ele. Aquele momento é você e ele. Então, doe esse momento, tá? E ouça, eles querem falar, eles querem contar coisa de quando eram novos, de quando eram criança, e não se assuste, não fique chateado se ele repetir aquilo várias vezes. Lembra que quando você era pequeno, perguntou tantas vezes? Então, gente, agora é a nossa vez, ok? Então, reaja, a vida continua. Claro que vai continuar, mas a pessoa precisa saber disso. Você está sendo egoísta, você quer buscar todas as atenções para você. Não, gente, não é que a pessoa quer isso. Ela não está controlando essa situação, ok? Então, o que jamais deve dizer? Atente a isso. Vamos cuidar bem, vice-versa, tá? Os maridos também, tá? Não faz nenhum mal fazer uma massagem na esposa, nas costas, nos pezinhos. E sempre recíproco, sempre tudo é um reflexo. O que você faz, você recebe, ok? Pensem nisso. Então, o que você deve dizer a uma pessoa? Estou aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Olha isso, como é gostoso ouvir isso. Não é sua culpa. A culpa não é sua, porque o deprimido, ele se sente culpado, ele acha que alguma coisa aconteceu para ele estar ali, ok? O que posso fazer por você? Imagina, eu estou aqui na minha frente com o Eduardo. Imagina o Eduardo estar lá, de repente, meio triste, preocupado, e eu chego lá e falo, ô Eduardo, o que eu posso fazer para te ajudar? Pô, como o Eduardo vai se sentir bem? Claro, e uma pessoa no momento que ela não tem nem raciocínio para pensar o que vai fazer, alguém chegar e falar isso, gente, levanta essa pessoa. Então, vamos conversar. Em que você está pensando? Às vezes a pessoa está com pensamentos negativos, tenta inverter isso e levar fatores positivos a essa pessoa. Eu te amo. Gente, essa palavra eu te amo, ela é muito forte, mas também precisa ser verdadeira. E eu te amo não é só de homem para mulher. Você pode chegar para um irmão e falar, eu te amo. Você pode chegar para o seu pai, oi pai, benção, te amo. Gente, isso são fatores, pessoa de idade lá que eu vi. Imagina você chegar para sua mãe e falar, ai mãe, que bom, nossa mãe, quanto eu te amo. Gente, às vezes é uma palavrinha que faz toda uma diferença. Muitas vezes o silêncio também é fundamental. Às vezes a pessoa ela quer o momento dela ali. Mas você tem que ficar atento e não deixar que esse momento seja tão prolongado. Porque às vezes é a hora que ela está pensando coisas negativas para cometer algo. Então, é importante você agir. Seja presente, jamais fique cobrando. Imagina, a esposa está deprimida e o marido está cobrando. Ah, mas a mulher não está nem aí para mim, a mulher não esquece que eu estou em casa, a mulher esquece que eu estou aqui. Gente, às vezes pode ser o contrário também. Então, é muito importante esse acolhimento, esse estar presente, esse estar ali para ajudar. Fundamental. Fatores de riscos, vários, mas a gente precisa tentar. Mas eu quero adiantar aqui, porque tem coisas que eu quero passar para vocês, e a gente precisa também o tempo aqui, porque eu acho que já está correndo. Então, esse transtorno psiquiátrico, você pode ter várias reações. Às vezes,
por questão de idade, por questão de sexo. É masculino, é feminino, às vezes é a jornada de trabalho, às vezes... Enfim, tudo isso pode ser fator de risco. Trabalho intenso, às vezes a pessoa não descansa, às vezes a pessoa não tem férias. Às vezes, quando a gente fala de viagens aqui em OmniLife, tem pessoas que falam, bobeira. Gente, viagem é lazer, isso faz parte de saúde. Às vezes você está precisando disso para um controle do seu estresse, você precisa descansar. A máquina cansa e nós precisamos ter esse tempo. Então, o OmniLife não promove viagem, não é só pensando de você aumentar seu volume e pontuação. O OmniLife pensa na tua qualidade de vida e é isso que nós temos. Então, quando você está feliz, você vai estimular neurotransmissores do bem, hormônios do bem que te dão sensação de prazer. E é isso que a gente precisa, ok? Histórico familiar. Às vezes são transtornos psiquiátricos, estresse, ansiedade, disfunção hormonal, excesso de peso, baixa de peso, sedentarismo, dieta desequilibrada, carências nutricionais, uso excessivo de internet. A pessoa esquece que existe ser humano no mundo e ele só quer ficar aqui no virtual. Pense nisso também. Álcool, droga, gente, álcool rouba nutrientes do seu corpo. Você tem carências nutricionais e fica vulnerável. Além de várias complicações, neurônios, tudo que você vai detonando, ok? Transtornos físicos, psicológicos. Às vezes um acidente, um trauma físico, um traumatismo craniano pode provocar isso. Problemas cardíacos, separação conjugal, enxaqueca, enfim, quantas complicações podemos ter? Então, precisamos começar a administrar esses fatores. E o que nos ajuda? Uma alimentação saudável, prática de atividade. Gente, a atividade física é importante em todas as situações. Por isso que muitas vezes eu bato essa questão. Quantas vezes a gente vê aí panfletinho, café, teatino? Olha, tome café e perca peso sem atividade física e sem dieta. Gente, não despromova a atividade física, porque a atividade física não é só para controle de peso. Uma atividade física melhora o nível de estresse, melhora a depressão, controle de glicose, uma pressão arterial, bom humor, estimula a produção de substâncias benéficas ao teu corpo, além de rejuvenescimento, além de estimular a GH. Gente, é tudo. Eu falo que atividade física e água nada substitui, ok? Então é muito importante. Ler bons livros, viajar, passear, se divertir, namorar, tudo isso faz bem para a tua cabeça, faz bem para o teu corpo físico, faz bem para a tua mente. A ciência comprovou que quem cuida da saúde mental de forma positiva, atividades físicas liberam hormônios e outras substâncias importantes para manter o seu bom humor, ok? Alimentação, imagina alimentos aí como peixes, azeites, oleaginosas, nozes, castanhas, são alimentos ricos em nutrientes que ajudam a prevenir um quadro assim, ok? Então, é muito importante a gente atentar a todos esses fatores, ok? Vamos ver esse vídeo que eu gosto. Você é o que você Fernanda come. Entra muito nessa faixa de uma forma muito interessante. E eu quero que vocês assistam. Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo falando um pouquinho sobre a relação entre a psiquiatria e a nutrição. Esse jargão, você é o que você come, ou o seu intestino é o seu segundo cérebro, eles nunca fizeram tanto sentido para a psiquiatria quanto agora. No outro vídeo eu já falei um pouquinho sobre a área nova da psiquiatria, que é a nutrição psiquiátrica, que é uma área que vem trazendo novas perspectivas em relação ao tratamento dos transtornos psiquiátricos. Muitos estudos estão sendo realizados e esses estudos vêm mostrando que o que se come pode influenciar tanto positiva quanto negativamente a nossa sanidade mental. E nesse vídeo eu quero dar um enfoque especial para a nossa flora intestinal, né? Além das propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que os alimentos possuem, os pesquisadores acreditam que uma das associações entre saúde mental e alimentação acontece em decorrência das bactérias benéficas que colonizam o nosso trato gastrointestinal. Então, como que isso funciona? No nosso intestino a gente tem a flora intestinal, que são as bactérias e os fungos que ali vivem, e ela impacta diretamente no funcionamento cerebral de várias maneiras. E um desbalanço, portanto, nessa flora intestinal vai ocasionar uma inflamação, tanto sistêmica quanto do sistema nervoso central. Então, para que a gente
gente entenda. O nosso cérebro e a nossa medula espinhal, eles têm uma barreira que é formada por vasos sanguíneos, que é chamada de barreira hematoencefálica. E essa barreira é ela que regula o que entra no nosso cérebro, é ela que impede a entrada de neurotoxinas ou que evita que alguns medicamentos tenham uma ação indesejada no sistema nervoso central. Algumas moléculas solúveis em água e que são importantes para o cérebro, como glicose, que vai fornecer energia, ou até alguns aminoácidos, eles vão passar através dessa barreira na sua forma íntegra, sem dificuldade. Já outras proteínas mais complexas, elas vão passar de uma forma mais restrita e mais lentamente. A disfunção da barreira hematoencefálica, que também é chamada de abertura da barreira hematoencefálica, ela vai estar relacionada então a uma exposição do cérebro a substâncias nocivas ou inflamação. Situações essas que vão causar morte celular e disfunções na sinalização dos neurônios, que são as células do cérebro. A gente tem visto que a permeabilidade da barreira hematoencefálica, ela acaba sendo modulada pela permeabilidade da barreira intestinal. Então, a nossa flora intestinal vai influenciar diretamente essa barreira que o nosso cérebro tem. Então, quando a gente tem um quadro de desbiose intestinal, que é uma situação em que bactérias nocivas começam a multiplicar no intestino, causando um desequilíbrio nessa flora, a permeabilidade do intestino vai aumentar. Então, as células do intestino se separam e permitem, então, que toxinas, bactérias nocivas, substâncias mal digeridas caiam na corrente sanguínea. E isso vai acabar chegando no nosso cérebro e contribuindo para essa quebra dessa barreira hematoencefálica. Essa neuroinflamação e essa toxicidade gerada no nosso sistema nervoso é o que pode levar à morte de neurônios e ocasionando então os distúrbios de sono, alterações do humor como depressão e alterações da ansiedade. Por isso que cuidar bem do intestino é fundamental para uma boa saúde mental. Em alguns casos específicos de transtornos psiquiátricos, a gente pode até utilizar inclusive probióticos que ajudarão a regular essa flora intestinal que está comprometida. Gente? Quanto é importante quando a gente comenta da importância de uma desintoxicação, da importância de cuidar. Nós temos bactérias benéficas, temos bactérias patogênicas, que a gente precisa desse controle. E tudo... Eu falo que o intestino limpo é a origem da saúde. O intestino sobrecarregado é a origem da maioria dos problemas de saúde, inclusive as complicações do nosso sistema nervoso, ok? Então, complementos nutricionais, nossos hábitos, nosso estilo de vida vão contribuir muito. Lembra quando eu falei da atividade física, do complemento nutricional, da nutrição saudável, dos oleaginosos? A gente até fala que nozes parece com o cérebro, tem tudo a ver, muitos nutrientes importantes ali para cuidar do nosso cérebro, ajudar no controle do estresse, da depressão e assim por diante. E por que esses produtos estão aqui? Por que Magnus? Magnus com Kenny Estar Bem se fala muito com relação à depressão. E às vezes, eu até vi uma pergunta aqui, quantos produtos a gente pode misturar? Eu falo que você não vai, nenhum produto vai te fazer mal. Nós não temos sobrecarga no corpo, até porque a própria tecnologia nos favorece nisso. Porém, se você combina aí 2, 3 produtos, beleza, tranquilo. Porque o que acontece com isso? Você pode tomar a mesma quantidade durante o dia, mas se você fraciona, você tem um melhor aproveitamento, ok? Então, por isso que a gente comenta 2, 3 produtos e fracione, porque você aproveita melhor, ok? Da mesma forma, você não vai tomar o café da manhã, o almoço e o jantar numa única refeição. Então, você tem fracionado, exatamente para suprir a sua carência, né? Para corrigir as carências nutricionais, te dá energia durante todo o dia, porque você precisa estar abastecendo essa máquina e, naturalmente, ter um melhor aproveitamento de tudo isso. Então, Magnus, por que o Magnus está aqui? Por que o Magnus ajuda? Gente, o Magnus, nós temos combinações super importantes de nutrientes. Nutrientes esses que vão ajudar na produção de uma hemácia, vão ajudar, por exemplo, na produção de glóbulos, vão ajudar, por exemplo,
com o produto, com nutrientes aqui que vão te dar, vão agir com relação aos nossos receptores da dor, por isso que Magnus ajuda, principalmente aí complexo B, niacina. Quênia, por que a gente combina um produto com o outro? Gente, são nutrientes que tem no Magnus, são nutrientes que tem no Quênia, que quando você combina, você potencializa esse efeito. Ok? Então, muito importante Magnus e Quênia. O Quênia, nós temos aí taurina, colina, complexo B, quantos nutrientes super importantes para trabalhar isso aqui, para trabalhar toda a proteção e equilíbrio do nosso sistema nervoso. Um estar bem, rico em ácido fólico, as mulheres grávidas é importante. Nós temos casos de depressão pós-parto, nós temos casos de diabetes gestacional, às vezes a pessoa fica muito ansiosa. São produtos que contribuem de uma forma super importante, ok? E o AUE, por que o AUE era aí? Lembra que eu comentei de acidez? De nível de acidose elevada, que é a importância do pH alcalino. Então, o AUE vai contribuir de uma forma super importante para ajudar nesse controle. E Omni Plus, por que aí? Omni Plus, gente, é um produto que foi desenvolvido com uma... Aliás, para quem é novo, para quem chegou agora, é o primeiro produto que a empresa lançou, é considerado o produto estrela. É um produto super rico em nutrientes. Só para vocês terem ideia, para esse produto ficar pronto para nós aqui, ele leva 2 anos e 8 meses. Para vocês terem ideia, muitas outras empresas aí já tentaram copiar, não conseguem. Existe uma tecnologia, um preparo, todo um processo de preparo desse produto. E é um produto, por que tem a depressão? Porque tem a carência nutricional. E esse produto, ele é super rico em nutrientes, vitaminas, minerais, beta-glucano. Beta-glucano, gente, ajuda com relação àquelas bactérias a melhorar a microbiota, a melhorar o funcionamento intestinal, a desnaturar as bactérias patogênicas. E também ajuda ao enrijecimento, ao rejuvenescimento celular, ajuda com relação à firmeza do tecido, e aí trabalha. Então, assim, tem toda uma situação aí, você fala, mas o que tem a ver o enrijecimento de tecido, o rejuvenescimento, com, por exemplo, uma depressão? Gente, a pessoa que está bem maquiada, pratica atividade física, está sorrindo, está viajando, vocês acham que ela tem um menor risco de ter depressão? Com certeza, ela já está vivendo uma vida de excelência, uma vida plena. E isso nos ajuda também. Então, é muito importante isso. Nutrição adequada, dormir bem, como já comentei, os complementos nutricionais. E existem fatores, existem suporte. Às vezes, você não tem como ir a um psicólogo, você não tem como conversar com seu irmão. Às vezes, são várias as situações. Então, nós temos aqui Organização Mundial de Saúde. Lembra quando eu comentei de depressão, superar os problemas de coluna, incapacidade, afastamento e assim por diante? Aqui até comenta, a Organização Mundial de Saúde relata que até 2020 será a doença mais impactante no mundo. Por si, a depressão foi o tema eleito pela Organização Mundial da Saúde, onde se comemora no dia 7 de abril, ok? O dia da depressão. E o mês da depressão se trabalha a prevenção em setembro, por isso do setembro amarelo. Atenção, o amarelo é atenção, ok? E você tem vários os recursos que você pode recorrer, como, por exemplo, um CVV, às vezes você nem sabia disso, e você pode estar falando, esse é o Centro de Valorização da Vida, é um apoio emocional, a prevenção ao suicídio, é um atendimento voluntário, gratuito, todas as pessoas que precisam podem ligar, você pode ligar, você não vai pagar essa ligação, tá? É 24 horas, tudo que você fala, tudo que você comenta, tem sigilo garantido, isso não vai ser espalhado. Às vezes você quer comentar alguma coisa com seu irmão, mas você fala, depois ele vai tirar onda com a minha cara, isso, aquilo, aqui não. Então você tem aqui, ó, é uma ligação CVV, tem parceria com o SUS por meio do número 188, é gratuito, e você pode fazer essa ligação a partir de um telefone fixo e mesmo de um celular, ok? Também é possível acessar pelo site. Então, gente, quer conversar? Não fique no silêncio, não se isole. Se você não tem alguém do seu lado para fazer isso, ligue. Esse serviço tem ajudado muitas vidas, ok? Então, não deixe para lá. E Setembro Amarelo é isso. Nesse livro aqui, eu não sei. Quem tem esse livro? Gente, quem tem esse livro aqui, nós temos um capítulo falando de depressão. Tudo que eu comentei são pinceladas, mas você tem de uma forma mais na íntegra aqui no livro,